canal está de volta e hoje vamos falar sobre sobrevivência na selva. Olá, então estamos voltando aqui, as aulas no canal, assim como a prova da ANAC voltou e também a Latam, ela não pediu a prova da ANAC, mas irá aplicar a prova técnica. Nada mais do que a gente começar, falando sobre sobrevivência na selva. E essa aula tem uma parceria aqui com o Piloto Servil, que é uma das plataformas que mais aprova candidatos. Começando aqui com essa frase: a selva não pertence ao mais forte, e sim ao mais inteligente, calmo, sóbrio e resistente. Então, após um pouso forçado ou algum acidente aéreo, tem algumas orientações, algumas coisas que a gente tem que fazer de imediato. Tá aqui, ó. Na selva, durante a evacuação da aeronave, os sobreviventes deverão ser comandados para se afastarem da mesma e se manterem agrupados nas imediações do local do acidente. Isto minimizará a possibilidade de risco de explosão da aeronave e facilitará a localização dos sobreviventes. Diversas ações deverão ser executadas imediata e simultaneamente. Para que haja simultaneidade de ações e para prevenir o pânico entre os sobreviventes, um tripulante deverá assumir o comando e distribuir tarefas. Então, uma das etapas iniciais aí é se afastar da aeronave, esperar para que todo o óleo ele saia e os motores esfriem, para que você possa retornar à aeronave, pegar alguns pertences, pegar algumas coisas para sobreviver, ou posteriormente usar a aeronave como abrigo também. Caso haja feridos, as aeronaves elas são equipadas com kits de sobrevivência, mais ou menos parecido como esse aqui que eu trago um modelo, e para cada kit desse há um número de pessoas que você pode socorrer. Então isso aqui é assunto de prova da ANAC. E quantos kits são necessários para X números de passageiros, Então é importante você saber essa tabelinha, você decora essa tabelinha aí, que sempre cai essas questões. Então, após fazer os primeiros socorros, lembrando também que é bom você sempre perguntar se há algum profissional da área de saúde, a bordo, para que ele possa auxiliar voluntariamente, nesses primeiros socorros aí, principalmente as pessoas em casos mais graves, sejam um traumatismo craniano, seja uma fratura exposta. Então sempre tratar essas pessoas com prioridade, Aí, ó, prestar os primeiros socorros a quem necessitar, de preferência por ordem de gravidade dos ferimentos, hemorragia, traumatismo craniano, fratura exposta, etc. Se houver profissionais da área médica, enfermeiro, veterinário, dentista, solicitar sua colaboração. Acionar o rádio de emergência, o beacon. Prepara todos os equipamentos de sinalização, tais como foguetes pirotécnicos, espelho sinalizador e lanternas, colocando-os em invólucros impermeáveis, de forma que possam ser utilizados prontamente, ou seja, ao avistar uma aeronave ou se escutar o ruído de seus motores. Então tá aí, mais uma dica para a gente não usar esses materiais de forma errada, O que se pode fazer de início, pode-se acender uma fogueira ali, para um sinalizador ali rápido. E na questão do rádio beacon, deixa eu passar aqui. Opa, cadê? Aqui. Pronto, o rádio aqui, modelo Rescue 99, é uma unidade compacta operada por uma bateria de reação química ativada à base de água ou base líquida, café, até urina também, ele é acionado. Acima do compartimento da bateria há uma tira aproximadamente 18 metros de comprimento,
cuja finalidade é manter o equipamento preso ao bote ou escorregadeira bote ou à margem de algum curso de água. Então nesse caso aí ele está falando na questão do, se estiver no mar, né? Se estiver num bote, você pode manter ele preso ali. Mas em caso de uma situação de acontecer na selva, tem que se procurar água, né, e colocar ele dentro da água para ele ser ativado. Então, o momento propício para o acionamento é imediatamente após a evacuação e afastamento. A sinalização com o rádio transmissor é prioritária. Quando colocado em água salgada, começa a transmitir em 5 segundos. Em água doce, 5 minutos. Para se interromper a transmissão, basta colocá-lo na posição horizontal, né? E aí tem esse rádio, ele emite um SOS, né? Que é um código Morse. Ele tem uma autonomia de 48 horas. Cadê? Acho que aqui. Pronto, ele tem aí, ó, as frequências, né? Aí na civil, né, de 121.5 MHz, na militar 243 MHz e digital 406 MHz. Então ele tem um alcance aí, ó, na horizontal de 250 milhas náuticas, ou seja, 460 quilômetros, e na vertical 40 mil pés, 13 mil metros. Então ele tem 48 horas aí de transmissão. Então você pode deixar lá dentro da água que ele vai estar transmitindo esse código Morse aí, esse sinal. E aí, ó, no check pré-voo, o que acontece? No corpo do rádio beacon existe uma etiqueta redonda sensível à umidade que deverá estar sempre na cor azul. Caso esteja na coloração rosa, o rádio deverá ser substituído. Então, quando você for lá na aeronave, que você for fazer o check pré-voo, sempre observar essa etiquetazinha aí, né? Então, quando for utilizar a radiofonia, o pedido de socorro é Mayday, Mayday, tá? Quando for utilizar a fonia dele. E aí eu coloquei aqui, deixa eu voltando um pouquinho aqui, a questão da fumaça, né? Fazer a sinalização. Fumaça branca, pode colocar folhas ou ramos verdes, limos e jogar um pouquinho de água. Fumaça preta, óleo, borracha ou plásticos ou objetos retirados da aeronave. Vamos lá, questão do abrigo. Um abrigo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas os mais simples aí é o rabo de jacu ou o abrigo do tipo A. Para fazer fogo, você pode utilizar folhas secas, papéis, palhas, pequenos gravetos e ou cascas de árvores que são utilizados para iniciar o fogo. A água, consumir toda no primeiro dia, caso não haja possibilidade de achar imediatamente. Essa é uma questão também que cai muito na prova da ANAC, tá? Essa questão do consumo da água. Ele pode cair lá uma questão: como deve ser consumida a água em caso de um pouso forçado ou algum acidente aéreo. Às vezes as pessoas respondem que deve ser um pouco, tipo 50% a cada dia, ou um pouquinho de hora em hora. Tem algumas questões mais ou menos assim. Mas a resposta é consumir toda no primeiro dia. Por quê? Se você consumir toda no primeiro dia, você vai se manter mais tempo hidratado. Se você consumir ela aos poucos, você vai ter a desidratação mais rápida. Então você consome toda, né? Caso não haja possibilidade de você achar imediatamente, caso você está ali numa região inóspita, onde você não sabe onde você está, né? E aí eu não sabe se tem algum rio perto, algum riacho, algum poço d'água, nada. Então deve você consumir todo no primeiro dia para você se manter hidratado até sair para procurar água. E aí, se tratando ainda no caso de água, o corpo ele necessita de mais ou menos de 2 litros de água por dia e no mínimo
meio litro por dia. Então você tá lá, você bebeu a água que você tinha. Depois você vai à procura de água. Você acha? Você achou? Você tem que chegar e purificar aquela água, né? Não chegar e já pegar e já beber. A não ser que seja água natural, retirada de alguma planta, alguma coisa assim. E aí tem os métodos de purificação da água, né? Aí você pode, no caso, se for ferver, você deixa lá 1 minuto. Se for usar o iodo, você tem que colocar 8 gotas de iodo por litro d'água, né? Aí espera uns 30 minutos, aí você pode beber. Agora, se for água de chuva, você pode, se for captada num recipiente limpo, você pode beber imediatamente, né? Sem qualquer purificação. Outra coisa, urina e água do mar não devem ser bebidas por causa da quantidade do teor de sal, tá? E aí você pode beber água água de coco, água de cipó, casca grossa, de cacto, de haste de bambu, que é esse que está na foto aí, é porque não deu para ver o bambu, né? O bambu amarelo. E já se tratando da água de cipó, essa também é uma questão que cai muito na prova da ANAC, né? A água de cipó que produz um líquido leitoso e amargo, essa não se pode beber, tá? E aí você pode procurar trilhas de animais, que geralmente vai dar em uma fonte de água. Já se você for tirar a água de uns gravatais e bromélias, você deve coar e purificar essa água, tá? Aí na questão do alimento, eu coloquei ali o alimento. A palmeira é conhecida como árvore da providência. Então na palmeira você encontra, você pode tirar as palhas para fazer abrigo. Você pode tirar o palmito para comer, assim também como ela fornece água. Então também é uma pergunta de prova da ANAC. Qual árvore é conhecida como árvore da providência? Então você bota lá a palmeira, tá? Claro que não só a palmeira, você pode ir caçar, você pode ir atrás de frutas, todo tipo de alimento que você for encontrando. Com essa observação aí, que não se deve comer animais encontrados mortos, tá? A não ser o que você acha. Então, coloquei aqui, ó, AFA mais A. Essa pergunta também cai lá na prova da ANAC. Dão algumas ações imediatas que tem que fazer. Aí você vai ver lá, abrigo, fogo, água e alimentos. A resposta é essa, ou AFA mais A. E aqui eu coloquei, né, alguns modelos do tipo de abrigo, né? Ali em cima não deu para ver muito bem aqui, ó. Mas aqui é uma cama do mato. Como é o nome? Tarimba. A tarimba, né, que é uma cama do mato onde você pode construir e evita de você estar dormindo diretamente ao chão, né? Também eu esqueci de colocar aqui, tem o moquém, que é um tipo de fogão da mata que pode ser utilizado, né, para ferver água ou para moquear animais que você matar. Aí aqui, como eu falei anteriormente, você pode utilizar os restos da aeronave para abrigo, né? Ou utilizar a própria aeronave também. Aí tá aqui o rabo de jacu, que aqui, ó, ele serve, tá protegendo o fogo, ou você pode usar como um abrigo também. Mas os mais comuns é esse daqui, ó, como isso aí, ó, tapiri, que é, como é que se fala, ele chama ele de tipo A. Ele parece um A, né? Ele é mais rápido, desse jeito que tá aí para fazer. Ou também você pode fazer com a lona, né? Você pode pegar uma corda, estender entre um lado a outro, né? Entre duas árvores ou duas estacas, tanto faz, e colocar
a lona de paraquedas estendido lá, algum outro tipo de lona que você achar, né? E aí lembrando, né, o lugar que vocês escolherem para fazer o abrigo, os lixos, né, e os desertos e os dejetos, eles devem ser colocados a mais ou menos 100 metros de distância do acampamento e da fonte de água, né, porque aí isso atrai animais. Então, fez o abrigo, ó, vai colocar lá os lixos e o ar de deserto longe, né, porque pode acabar atraindo animais. E se tratando também, claro, do fogo, né, vai precisar de fogo para aquecer, para sinalizar e purificar a água, né, fervendo para cozimento de alimentos, também para segurança, que acaba afastando animais, e também para relacionamento socioafetivo, né, fazer uma fogueira ali, ficar todo mundo reunido, né, conversando. Também o que se deve se observar ao fazer o fogo é que esteja em uma área limpa e em terra seca, tá? Já que as fogueiras grandes elas exigem o maior combustível, prefira menores, né, que são mais fáceis de controlar e seu calor é concentrado. E aí tem a pedra dura para acender fogo, né? Ou pode usar também a pederneira de aço. E aí, se tratando aqui, ó, de peixes, caso você esteja num lugar que você encontre uma fonte de rio, ou algum poço, ou água corrente, ou no mar, onde é que seja, tem esses peixes que são considerados perigosos, né? Tem outros aqui que eu não coloquei, como os bagres e os mandis. Mas aqui, ó, tem a piranha. A piranha ali, ó, é um peixe carnívoro muito comum nos rios da Amazônia e do Brasil Central. A piranha, que em caso de uma questão, ela pode ter escrito como se fosse acaju, tá? Piranha ou acaju. É a mesma coisa. No caso, quando fala acaju, está se referindo a uma cor que certas piranhas têm, tá? Vermelho, acaju. Aí tem a piranha preta e tem a piranha branca. No caso da piranha, se ela tiver, se for encontrada em águas paradas, é muito mais fácil de ela atacar, tá? Em um poço, alguma coisa assim. Agora, já se for em águas correntes, a probabilidade já é um pouco menor de ataque, tá? A arraia vive em mar como em rios. Elas possuem um ferrão na sua cauda que provoca dores horríveis. Então esse ferrão aqui, ó, da arraia, isso aqui ela penetra na pele e sai rasgando como se fosse uma faca. Muito perigoso isso aqui, levando, depende de onde pegar, pode até matar a pessoa, tá? O candiru, que é esse peixezinho aqui, ó, tem a particularidade de penetrar pela uretra ou ânus das pessoas que se banham nos rios onde eles existem e que inadvertidamente urinam dentro da água. Esse peixinho aí, ó, esse candiru, ele é do tamanho mais ou menos de um palito de fósforo, tá? Então esse é o perigo dele aí. Aí tem aqui esse outro aqui, ó, o baiacu. Estão presentes em muitos rios da região amazônica. Tem veneno na pele. Além de ter veneno na pele, eles têm também uns espinhos. Então não é aconselhado a comer esses peixes. E por último, temos aqui o poraquê, presentes nas regiões do Amazonas, Pará e Mato Grosso. São também conhecidos como peixe elétrico. Esse peixe aqui, ó, parece uma cobra, né? Como método de defesa dele, ele dispara uma descarga elétrica. E aí, na selva, claro, nós vamos encontrar, né, muitos animais peçonhentos, principalmente as cobras. Tem ali, né, a jararaca,
O veneno botrópico. Os sintomas nos acidentes causados por serpentes do grupo botrópico, ao qual pertencem não só a jararaca, mas também a urutu, a caiçara, etc., são dor acentuada no local da picada, que aumenta de intensidade com o passar do tempo, hemorragia pelos pontos de picada e pela gengiva, surgimento de bolhas de sangue, gangrena e insuficiência renal aguda. Isso se trata também, aqui ó, a gente aprendeu sobre essa questão do veneno, que cai muito nas provas, cai muito no piloto civil também. Então o veneno de jararaca é o veneno botrópico. Quase não sai, a palavrinha meio complicada. Botrópico. Já da surucucu é o veneno laquésico. São poucos os dados disponíveis quanto aos sintomas de pessoas picadas por essas cobras. As reações são semelhantes às picadas de jararaca. Então tá aqui ó, a jararaca, essa aqui, tá? A cascavel é veneno crotálico, que é essa aqui ó. Nos acidentes com cascavel quase não se vê o local da picada, somente algumas horas é que se percebe devido ao paciente apresentar os seguintes sintomas: dificuldade em abrir os olhos, visão dupla, cara de bêbado e com a urina avermelhada. Após 6 a 12 horas a urina começa a escurecer, ficando cor de Coca-Cola. Insuficiência renal aguda. Então ó, cascavel aí, que é uma das cobras assim que a gente, principalmente aqui no Nordeste, né, que a gente mais vê. Então esses aí são os sintomas ao ser picado por uma cobra como essa, tá? E aí por último tem a coral, né? A coral é veneno lapídico ou micrúrico. Então, geralmente lá na prova da ANAC pode ser que venha algumas dessas duas aqui, ó, ou é lapídico ou micrúrico. No caso de acidentes com as serpentes desse grupo, os sintomas são pequena reação no local da picada, visão dupla, queda das pálpebras, dificuldade para articular as palavras, falta de ar com paralisia progressiva da respiração, que pode causar a morte em poucas horas. Olha aí, ó, como a coral ela é perigosa. E claro que tem, né, os dois tipos da coral verdadeira, coral falsa, mas independente disso, se você não sabe diferenciar, não chegue perto, não tente matar, né? E tomar cuidado para não ser picado por uma cobra dessa daí. Outros perigos também que a gente pode encontrar na selva são esses aqui, ó, as aranhas, os escorpiões e insetos. Só no Brasil são mais de 800 espécies conhecidas de aranhas. Os acidentes raramente levam a vítima à morte. Apesar da grande variedade de espécies, destaca-se apenas algumas das mais importantes e que apresentam algum perigo ao ser humano, principalmente a crianças, idosos e pessoas sensíveis ao veneno. Então aí tem os tipos de aranha, né? Tem a aranha marrom, que é muito perigosa, a aranha armadeira, que é muito perigosa, e também a viúva negra, tá? Que é muito perigosa também. Para tratamento das picadas de aranha, deve-se manter a vítima em repouso e colocar sobre o local da ferroada com pressa quente. Olha aí, isso também às vezes cai na prova da ANAC. Caso disponha, administre analgésicos ou aplique anestésico local. Os escorpiões vivem normalmente em zonas secas e áridas, mas também são encontrados em regiões úmidas dos trópicos. O veneno do escorpião provoca dor intensa e pode perdurar por 2 a 8 horas. E o tratamento: não aplique no lugar da mordida ou ferroada compressas frias
barro ou polpa de coco, caso não haja antihistamínico e anestésico disponíveis. Então vamos lá, ó. Quando for picada de aranha, compressa quente. Quando for de escorpião, compressa fria. Então isso cai também na prova. Também sobre a duração do veneno do escorpião, eu já vi questão que cai, tá? Então põe aqui, ó, de 2 a 8 horas. No caso de insetos, a não ser que a vítima seja sensível ou alérgica, geralmente não há problemas maiores com picadas desses insetos. Pode haver um problema maior quando o número de picadas for grande. Claro, né? Você está lá na selva, daqui a pouquinho vem um enxame de abelha e aí pega você, né? É um grande perigo. Se a pessoa tiver alergia, piorou ainda, pode acabar morrendo. E ainda no caso de picadas de inseto, retire o ferrão fazendo uma raspagem no local atingido com a borda de um cartão de crédito ou com a unha. Nunca se deve puxar o ferrão com o dedo ou com pinças. A retirada sem raspagem poderá introduzir ainda mais veneno no corpo. Também é recomendável administrar antihistamínico. E além disso eu coloquei aqui, ó, o carrapato, né? O carrapato, ele aparece aí nas provas também, né? Como é que faz para tirar ele? Ele é geralmente encontrado em regiões de capim, né? Aí quando eles estão agarrados, né? O que é que você pode fazer? Pega um iodo, né? Pinga em iodo. E aí você pode chegar com alguma coisa quente e colocar em cima, né? Pode ser um cigarro, se caso tiver, ou alguma brasa ali, pega uma brasa ali da fogueira. E aí é sempre bom, né? Se tiver no lugar, você sempre tá chacoalhando ali, batendo o pé, balançando as calças, a camisa, né? Para que se tiver algum animal ali, ele acabe não futuramente te picando ou ferroando, tá? E aí em caso de locomoção, vamos lá, já deixamos as pessoas lá, já fizemos os primeiros socorros, já acendeu fogueira, já foi feito abrigo, todo mundo tá com água, tá com alimento e tudo. Geralmente as pessoas que irão sair, né, à procura de socorro, né, elas devem levar o dobro de quantidade de alimentos que tiver no acampamento, né? Que aí o corpo ele necessita de no mínimo 90 gramas de proteínas por dia, né? Então as pessoas que forem sair, elas têm que levar mais comida, né? E as pessoas que ficarem também, elas podem ir lá fazer armadilha e durante a tarde, né? E no outro dia ela vai lá ver se tem alguma coisa. Pode ser armar arapucas, né? Também fazer laços para pegar animais. E aí fica a critério de quem fica no acampamento. Mas quem for sair, pode seguir essas orientações, né? Se orientar pelo sol, né? Como está aqui na figura, ó. Se orientar pelo sol. Para nos orientarmos pelo sol, devemos estender o braço direito para o lado em que ele nasce, ou seja, para o leste. Dessa forma teremos o oeste à esquerda, o norte à frente e o sul nas costas. Se for à tarde, deve-se estender o braço esquerdo para o lado que o sol se põe, ou seja, para o oeste. Dessa forma, teremos à direita o leste, à frente o norte e nas costas o sul. Então é bem importante saber isso aqui. Isso aqui sempre cai na prova da ANAC, sempre tem uma pegadinha. Então é sempre bom decorar. Essa aqui é a questão
do braço, tá? E a orientação com bússola é um instrumento de orientação por excelência, inventada há muitos séculos atrás pelos chineses. Ela vem até hoje prestando valiosa contribuição. Seu funcionamento consiste em utilizar uma agulha imantada, de pequeno peso, montada sobre uma fina ponta muito dura, quase sempre sem atrito e livre para girar no plano horizontal. Ela deve apontar sempre na direção norte, pois é magneticamente atraída por este polo. No visor da bússola, que é chamado de limbo, tem-se impressa a rosa dos ventos para determinar a leitura com maior precisão. Então, quem já pegou uma bússola, né, sabe que deve apontar ela na região norte, até o ponteirozinho ficar ali, né, no N, a parte do limbo ali, e dali você fazer as coordenadas para onde vocês irão. E aí tem a questão que eu não coloquei aqui sobre as pessoas que sairão, né, em busca de socorro, que é o homem ponto, o homem bússola, o homem passo e o homem carta. Cada um desses, né, tem a sua importância. O homem ponto é a pessoa que vai seguindo em direção ao que o homem bússola vai guiando, né, para que ele não saia da rota. E aí o homem passo é o que vai contar, né, quantos passos eles caminharam, ou quilômetros, não sei, né? E o homem carta é a pessoa que vai estar responsável ali por estar registrando os locais que eles passaram, caso, né, haja algum caderno, alguma coisa onde possa escrever, ou algumas tiras vermelhas, ou pegar algum facão e ir marcando nas árvores, né, para os lugares, para que eles se localizem e não voltem ao local que eles já passaram, né? Importante lembrar que também esse homem carta, ele pode ser também um homem mula. É a pessoa que vai carregar a mochila com alimento, com água, com alguns pertences, com materiais, né, de sobrevivência, como uma faca, ou um facão, ou um machado, alguma coisa do tipo. Quem não pode estar levando esse tipo de coisa é quem vai estar com a bússola. No caso, as pessoas que tiver com esse material deve se manter um pouco distante da pessoa que está com a bússola, para não atrair através do magnetismo, tá? Com esses materiais metálicos, para que não haja erro na bússola. E aí, tem aqui, finalizando, a conduta dos comissários. Tem um papel fundamental numa situação de sobrevivência. Seus conhecimentos e seus treinamentos, aliados ao trabalho em equipe e ao desejo de salvar vidas, é essencial. Os comissários devem manter a calma, transmitir autocontrole e segurança aos sobreviventes. Tá? Então, isso aqui foi mais uma aula rápida, um resumo básico, né, sobre a sobrevivência na selva, pegando os pontos principais, né, do que cai na prova da ANAC. Então vamos agora a algumas questões lá da plataforma Piloto Civil, né, voltados para essa questão de sobrevivência na selva. Então, galera, né, a todo final de aula eu sempre trago aqui as questões da plataforma Piloto Civil, para que a gente possa aprender um pouquinho mais e também ver a semelhança que tem com a aula ministrada, né? E essa primeira questão aqui fala o seguinte: dentre os peixes fluviais perigosos pode-se destacar arraias, bagres, mandis, dourados e tucunarés, bagres, mandis, robalos, tainhas e barracudas, piranhas, tucunarés, poraquê e tambaquis, bagres, mandis, acaju, arraia, candiru e poraquê. De acordo com a aula que a gente viu, né, eu falei aí sobre os peixes, a resposta aqui é a letra D. Os bagres, apesar de não ter falado dos bagres e nem dos mandis, mas
Eu falei do acaju, da arraia, do candiru e do poraquê. No caso aqui, o acaju ele está se referindo à piranha, né? Em algumas regiões são chamadas de acaju devido à cor que ela tem, que é um vermelho, tá? Na selva, o sobrevivente deverá procurá-lo pelo alimento vegetal porque é o que há em maior quantidade, é mais fácil de se obter. Entretanto, deverá ter cuidado com algumas espécies, que somente poderão ser ingeridas cozidas, pois cruas são venenosas. Tem como representante mandioca brava, cogumelos, palmito e alcachofra. Então aqui, apesar de não ter falado, né, mas o que você tem que cozinhar aqui é a mandioca brava, né? E cogumelo você pode comer, algumas espécies você pode comer. O palmito, que é tirado da palmeira, você pode comer. E a alcachofra, que é uma planta que ela tem uma parte de flor, ela é rica em vitamina. Então, ela tem um efeito antioxidante e diurético. Então, você pode comer aqui a alcachofra, o palmito e os cogumelos. Mas a mandioca brava você não pode comer ela sem crua. Você não pode comer ela crua, né? Pelo fato de ela ter um alto teor de ácido cianídrico e também ela ser tóxica, tá? O deslocamento na floresta deve ser feito alcançando-se as margens de um pântano e atravessando-o, seguindo-se um curso de um rio ou trilha de índios, continuamente até encontrar socorro, não importa o trajeto a ser seguido, lentamente tentando vencer os obstáculos pela força. Então aqui é uma questão onde a gente também não tratou, mas o correto aqui é seguindo-se um curso de um rio ou trilha de índios, né? Seguindo-se o curso de um rio, a gente pode encontrar civilização, a gente pode encontrar uma aldeia, a gente pode encontrar como chama? Aquele pessoal que está na mata, tirando as florestas, me fugiu o nome agora. Enfim, mas a gente vai encontrar civilização. Vai encontrar algum acampamento lá e etc. Qualquer vegetal ou frutos encontrados na selva, se houver dúvida em comê-los, deve-se cozinhá-los antes, deixá-los de molho, não os comer, lavá-los em água corrente. Então o correto aqui é cozinhar. Já que você não sabe se você pode comer, é melhor você cozinhar. Se tiver alguma coisa, tiver alguma toxina, alguma coisa, aí ele cozinhando vai tirar, tá? Assinale algum dos peixes perigosos dos rios brasileiros. Rios brasileiros, tá? Piranha, arraia, candiru, cupins e escaravelhos, acaju, arraia, poraquê, baiacu, poraquê, água-viva, maco, acaju, piranha, poraquê, sardinha e mandi. Então a gente já viu essa questão um pouquinho antes. E o correto aqui é a letra B, acaju, arraia, poraquê e baiacu. Para acionar manualmente o rádio farol de emergência modelo Rescue 99, é necessário soltar a antena, recolocá-lo no interior de seu invólucro plástico e posicionar o rádio na horizontal, mergulhá-lo em qualquer líquido à base de água, mover o interruptor para cima, soltar a tira de fixação. Então, para acionar, como a gente viu na aula, né, a gente deve mergulhar em qualquer líquido
à base de água, seja na água doce, seja na água salgada, seja em urina, seja em café, aonde for, né? Então ele tem lá o limite dele, onde você deve deixar ele na água. Ele transmite o sinal em 48 horas. E se você colocar ele na posição horizontal, ele para de transmitir sinal, tá? A letra A aqui. Algumas árvores têm cascas comestíveis. Destas, a parte com a qual se faz farinha é a interna branca, do meio, externa ou da ponta. Então, né, aqui, ó, a gente pega aqui a parte interna branca, né? Quando a gente for poder comer alguma casca de árvore, né, sempre a parte interna branca a gente pode fazer farinha, né, e comer ali na hora, ou levar para enquanto estiver se locomovendo atrás de socorro, tá? Entre os cuidados gerais na sobrevivência em ambiente hostil, podemos citar: beber todo o líquido que foi encontrado, montar abrigo na parte baixa de um terreno alagadiço, alimentar-se abundante e indiscriminadamente, manter a calma, não se apressar e preservar o sono. Então aqui, ó, é meio confuso, né? Mas aqui está falando de um ambiente hostil, tá? Quando se trata de ambiente hostil, o certo é fazer o quê? Manter a calma, não se apressar e preservar o sono, tá? Apesar de que muitas pessoas às vezes respondem que beber todo o líquido que for encontrado, e não é, tá? Mas nesse caso aqui, ó, quando se fala de ambiente hostil, será que manter a calma, não se apressar e preservar o sono. Na preparação da cabine para um pouso de emergência, os PACs são instruídos para assumir a posição de impacto. Quando a aeronave pousar, ao sinal do comandante, mantendo até a parada total da aeronave. Quando a aeronave pousar, quando ouvirem a ordem de posição de impacto, mantendo esta posição até a aeronave parar. Ao sinal do comandante e quando ouvirem a ordem de posição de impacto, mantendo esta posição até a parada total da aeronave. Na aeronave em voo, assim que for ensinada a posição, mantendo até a parada total da aeronave. Aqui é uma outra questão também que pode confundir bastante, né, devido à semelhança das palavras, mas o correto aqui, ó, é a letra C. Ao sinal do comandante, quando ouvirem a ordem posição de impacto, mantendo esta posição até a parada total da aeronave, tá? Então tem que ficar atento aí, que às vezes a gente pode responder errado devido à semelhança aqui das opções. O procedimento de pingar uma gota de iodo ou aproximar uma brasa da pele é feito para extrair veneno de cobra, carrapatos, ferrão de escorpião, ferrão de formiga. A gente viu isso também, e se refere a carrapatos. A existência de grave e iminente risco e a necessidade de socorro imediato é indicada em radiotelefonia ou qualquer outro processo de transmissão de voz humana pela enunciação das palavras Mayday, acuda, SOS, help. Então, quando você for utilizar o rádio
o Rescue 99, né, precisando de socorro imediato, né, caso haja algum sinal, né, você tem que falar Mayday, né, Mayday, Mayday, e aí as pessoas, né, quem estiver lá do outro lado vai saber que vocês estão em situação grave e precisando de socorro imediato, tá? As regras básicas para a utilização dos recursos de sinalização em uma sobrevivência na selva são: com exceção dos cartuchos pirotécnicos, manter os demais em uso, que se não ouça ou aviste aeronave ou embarcação. Conservar todos os itens, sem exceção, para quando tiver certeza de ser ouvido ou avistado por aeronave ou embarcação. Com exceção do radiotransmissor, conservar os demais para quando se ouvir ou avistar aeronave ou embarcação. Manter em permanente uso todos os itens, sem exceção. Então, a resposta aqui é a letra C, tá? Com exceção do radiotransmissor, conservar os demais para quando se ouvir ou avistar aeronave ou embarcação. Então, por isso que a gente tem que manter a calma, a gente deve manter a calma, não chegar ao evacuar da aeronave, já pegar lá os foguetes pirotécnicos, já sair usando ou pegar algum sinal de fumaça e utilizar todos os itens que a gente tiver, né, para meio que transmitir a localização onde a gente esteja, não usar isso de forma errada, tá? Primeiramente, coloca o radiotransmissor. Caso a gente escute o barulho de alguma aeronave ou algum barulho de civilização, algum barco passando, algum carro ou moto, depende de onde que esteja, né? Aí sim você pode usar os outros artefatos, mas primeiramente, né, o radiotransmissor, e os outros deixar para quando avistar o barulho de aeronave, embarcação e etc, como está falando aí. Numa sobrevivência na selva, para facilitar a localização durante o dia, os sobreviventes poderão produzir fumaça negra utilizando óleo de motor, folhas verdes e musgos, folhas secas e pequenas quantidades de água, folhas verdes, musgo e pequena quantidade de água, borracha ou óleo de motor. Aí também, como a gente viu na aula, né, mas aqui também é um pouco confuso, mas a resposta correta aqui seria borracha ou óleo de motor. Até porque folhas verdes, musgos e água para fazer fumaça branca. Folhas secas e pequena quantidade para fumaça branca. Apesar de que aqui tem óleo de motor, folhas verdes e musgos, mas não faz a fumaça preta, fumaça negra, tá? É borracha ou óleo de motor. Na sinalização visual terra-ar, a letra Y significa, foi um ponto que eu esqueci de tratar, foi sobre essa questão da sinalização, mas numa próxima aula eu vou tratar desse assunto. Então a letra Y significa sim ou positivo, estou prosseguindo nesta direção, sobreviventes localizados, e D, necessito de armas de fogo e munições. Então, a sinalização aqui do Y significa sim ou positivo, que no caso seria do yes, do inglês, né? Então, sim. Numa sobrevivência na selva, utilizando-se o método da estaca, é possível achar-se o meio-dia aparente e também o A. Longitude local, meridiano leste, latitude local, meridiano sul. Eu também não falei isso aqui, mas através do método da estaca, a gente acha o meridiano norte e sul. Que aí é usando a sombra, né, de um bastão na vertical durante o dia.
né, durante um dia de sol, né, você pega a sombra, você vê o lado da sombra e aí utiliza um bastão e aí vai indicar o meridiano norte e sul. Ou então você pode até deixar ela enficada, né, ela reta sobre o solo e num local plano. Tá? O sobrevivente na selva poderá sustentar-se durante vários dias alimentando-se do miolo do tronco de alguns tipos de palmeiras, como o salgueiro, pois o mesmo contém amido, potássio, glicídios, protídeos. Nesse caso aqui como a gente falou, lena das palmeiras, é o amido. Durante a jornada deve-se caminhar de manhã enquanto estiver claro, caminhar por 3 horas e descansar 1 hora, caminhar continuamente e enquanto aguentar, caminhar nas horas pares e descansar nas horas ímpares. Então aí, ó, quando estiver caminhando, né, for sair para o local, caminha por 3 horas, descansa 1, caminha por 3 horas, descansa 1. Né, principalmente para o pessoal que for sair para ir buscar resgate, né, isso é o aconselhável. Tá? Os peixes marinhos que não devem ser ingeridos por apresentarem riscos de envenenamento são os que apresentam pele viscosa, branca, escamosa, com espinhos. E aí, como a gente falou, né, de alguns peixes, mas não tratamos nessa questão, a não ser do baiacu, né, no qual ele contém veneno, mas nesse caso aqui seria os peixes que têm peles com espinhos. Eu sei porque eu marquei escamosa, mas é pele com espinhos. No caso do baiacu, que ele tem, além dele ter a pele venenosa, mas ele tem espinhos na pele. Tá? O abrigo improvisado mais fácil de se armar em caso de sobrevivência na selva consiste em uma armação de madeira coberta com folhas largas, qualquer tecido estendido sobre cordas amarradas entre 2 árvores, amarrado de estacas formando um tripé coberto coluna, barraco de pau a pique usando-se madeira e barro. Então, mais fácil de se fazer aqui é você pegar um tecido, né, estender sobre 2 cordas, tem você pegar uma corda, amarrar entre uma árvore e outra e colocar um tecido em cima e esticar, como se fosse aquele abrigo tipo A. Então, mais fácil seria esse. O momento propício para sinalizar com foguete pirotécnico, corante marcador de água e espelho é à noite, dentro dos horários internacionais de silêncio, tanto à noite quanto de dia, ao ser avistada uma aeronave ou embarcação ou for ouvido o ruído de motores. Então, como a gente falou lá na outra questão, né, sobre o rádio farol, né, os outros artefatos de sinalização a gente só pode usar nessa questão, né, se é avistado uma aeronave ou embarcação ou for ouvido o ruído de motores. Tá? Então, exceto aqui, ó, que eu marquei errado, eu cliquei sem querer aqui na escamosa, né, sobre a questão do peixe, mas é com espinhos, né, as demais, tá tudo ok, e aí estamos aí aprovado. Se você gostou desse vídeo, você curta, compartilhe, comenta aqui embaixo. Mas se você não é inscrito no Piloto Civil, vai lá, faz a sua inscrição que está com um cupom de 10% de desconto. Aproveita, hein?